Minha gente, eu assisti as 3 adaptações do livro Carrie de Stephen King. E olha, gente, posso lhe dizer uma coisa: valeu a pena. Se você é fã de Stephen King, especialmente se você for fã do Carrie, vale a pena fazer essa maratona. Eu assisti os filmes quase que seguidamente, com alguns intervalos para as necessidades especiais que todo ser humano tem, né? Porque ficar várias horas assistindo um filme ou vários filmes não dá. Mas, olha, eu amei ter feito essa experiência. O livro Carrie, que é a primeira obra publicada pelo Stephen King, eu já havia lido. Inclusive, tem resenha aqui no canal Filósofo dos Livros. E por falar em Filósofo dos Livros, se você está caindo de paraquedas, o meu nome é Fernando Neri, conhecido nas redes sociais como Filósofo dos Livros, o filósofo mais nerd desse mundo da internet. E aqui, já aproveito e vou lhes pedir o seguinte: se não é inscrito no canal, se inscreve, não faz mal, é gratuito. Se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. E não se esqueça de dar aquela curtida, porque isso fortalece o canal e ajuda o nosso conteúdo ser entregue a mais pessoas. Mas agora vamos falar especificamente do tema de hoje, que é a Carrie e seus filmes. Primeira coisa, acho que vocês já perceberam que esses filmes foram inspirados nessa obra aqui, Carrie, de Stephen King. E eu já vou aproveitar e fazer uma propaganda. Se vocês quiserem ler a obra, adquiram essa versão de capa dura da editora Suma. Essa edição está espetacular e ela reproduz realmente o clima proposto pelo autor. Além disso, essa edição, se vocês tiverem sorte ainda de encontrar, porque eu acho que esgotou, não a edição, mas os brindes, eu vou lhes dizer o seguinte: procure comprar com os brindes. O primeiro brinde, assim, ele é normalzinho. É um marcador bonitinho. Não vejo nada demais, para ser sincero. Mas esse brinde aqui, ó, esse vale a pena. E não é apenas porque é um pôster bonitão, mas justamente por essas informações aqui atrás. Há informações interessantes sobre Stephen King, mas o que eu mais gosto é aqui, ó. Todas as obras de Stephen King. Então você tem desde a Carrie até o último livro, e ele faz uma divisão entre romances, que mais, contos e outros. Esse outros eu não entendi muito. Ah, outros é HQ. Acabei de entender agora, dando uma olhada. Não está atualizado porque depois que esse livro foi publicado, essa versão, surgiram algumas obras. Por exemplo, Holly você não vai encontrar aqui. Mas aí você tem o início, aí você vê o último livro aqui, a última data, o último ano, e você vai atualizando com suas pesquisas do Google. É só olhar o último. Os últimos livros, você vê quais foram e vê o que o Stephen King publicou depois. E aí você atualiza a sua lista. Eu sei que é difícil a gente acompanhar o ritmo de Stephen King, mas um material como esse aqui, desse pôster, facilita. Outra coisa interessante nesse aqui é que o romance aqui, romance apesar de ser terror, Carrie é considerado um romance, mas um romance epistolar. O que é um romance epistolar? É um romance que é escrito por meio de cartas, notícias, mas especialmente por cartas. Mas, apesar de ter essa classificação, eu discordo um pouco, porque não só tem cartas, mas tem recortes de jornais e também tem narrativas, depoimentos que fogem um pouquinho do padrão epistolar.
Mas, todavia, contudo, essa edição está bem interessante porque você vai encontrar uma diagramação, ó, tipo assim, ó, que mostra notícia, recorte de jornal. Então tá bem legal isso. Eles quiseram criar essa sensação aí de você estar dentro de uma investigação, que é o que está presente aqui no livro. Então, vale a pena essa edição. Eu vou deixar o link de compra dessa edição, tanto com brinde como sem brinde, mas eu vou alertar que no presente momento a edição com brinde aparece como indisponível. Então, quem sabe quando você for acessar, essa edição com brinde esteja disponível. Mas se não estiver, tem a outra opção, que é exatamente o livro, mas sem o pôster e sem o marcador. Mas olha, faça um esforço, nem que seja em sebo. Procura com o pôster, porque esse pôster, essas informações são preciosas e vale a pena mesmo. Agora vamos falar dos filmes. É bem interessante você assistir os 3 filmes na sequência e perceber a evolução dessas adaptações. O livro Carrie, ele não é um livro para retratar uma história do passado, mas esse livro retrata o seu momento presente. Essa obra foi publicada no ano de 1974, gente. Então, essa história tem todo o clima aí dos anos 1970. É uma história que eu diria um pouco datada. Tem aspectos atemporais? Sim, tem. Por isso que surgiram essas adaptações. Como a história não tinha essa preocupação de falar de algo do passado, quando foram criadas as adaptações cinematográficas 76, 2002 e 2013, os roteiristas, diretores, enfim, quem é responsável pela produção resolveu dar uma atualizada. E nós vamos percebendo essa atualizada por meio dos figurinos, a tecnologia, alguns costumes que os filmes demonstram. Exemplo, filme de 1976, ainda década de 1970. Então a Kerry, quando vai fazer pesquisa, ela utiliza livros. As roupas, todas aquelas roupas dos anos 1970, etc. Quando chega na versão de 2002, você já percebe uma mudança na pesquisa. As roupas vão mudando, de acordo com o início aí dos anos 2000, mas já temos os computadores para que os alunos façam as suas pesquisas aí, temos a internet surgindo em 2002. Mas em 2013, essa adaptação, que foi a última, nós já vamos ver, além dos computadores, o uso mais forte das redes sociais, celulares com câmera, enfim. Vocês vão percebendo que a história vai evoluindo. E eu achei legal essas atualizações. Mas eu acho que se fizer uma nova atualização, não vai funcionar. E por que eu estou dizendo isso? Vocês vão descobrir acompanhando a minha explicação. Então, começamos aí pelo ano de 1976. Esse filme, assim, é o que mais se aproxima do livro. É incrível, porque tem todo o clima dos anos 1970. Se você quer um filme, uma adaptação com a questão da fidelidade, sem dúvida o 76. 2002 já foge um pouquinho desse clima dos anos 1970. Porém, eu achei, pra mim, mesmo fugindo desse clima, o filme do ano 2002, o melhor de todos. Em 1976 nós temos a Sissy Spacek reproduzindo aí, ou melhor, interpretando a Carrie. Ela é legal, ela interpreta bem,
mas ela demonstra uma Carrie tímida. E eu percebo que no livro a Carrie não é apenas tímida, mas ela é muito esquisita. A Carrie é uma moça comum e fora dos padrões de beleza. A Sissy Spacek é uma loirinha até que bonitinha. Às vezes a gente acha que não, que a importância dos atores não é algo tão importante para a caracterização. Tem gente que tem esse negócio, se for loira, se for negra, se tem cabelo preto, se tem olho azul, não faz, eu não me ligo muito nessas coisas. Mas na questão da Carrie, a aparência física é fundamental, até porque, vamos falar sério, infelizmente não deveria ser assim, mas infelizmente no nosso mundo a aparência conta muito. Conforme a aparência das pessoas, elas recebem um tipo de tratamento. E a Carrie, ela tem esse tratamento aí de ser reprimida justamente por conta de sua aparência. Aliás, eu acho que eu posso até dizer o que há de comum no livro e nas adaptações. A Carrie é a história de uma menina fora dos padrões sociais que sofre uma grande repressão aí da sua mãe, que é uma fanática religiosa. A mãe dela oprime a Carrie de uma maneira assim muito exagerada. A Carrie sofre com isso porque a sua mãe é uma fanática religiosa. É uma mulher que vê pecado em tudo, inclusive nas transformações naturais do corpo feminino. Então a Carrie não acaba criando complexos diante da sua sexualidade. Ela até descobre que é uma menstruação quando ocorre, porque a mãe dela não explicou antes, e por conta disso ela sofre bullying das suas colegas. Tem uma cena assim, que ela tem a menstruação tomando banho. Isso é comum no livro, nos filmes, e as colegas caçoam. Na escola, a Carrie, por ser esquisita, ela sofre também o bullying, o preconceito dos seus colegas. Isso é comum. Aí nós vamos ver, 76 tem tudo isso, só que a Carrie é bonitinha. Quando chega em 2002, eu acho que essa Carrie, que é reproduzida aí, ó, que é interpretada pela Angela Betts, ela já tem a aparência perfeita. Angela Betts, essa atriz, tem uma aparência esquisita, realmente fora dos padrões de beleza. E o olhar dela. A da Sissy Spacek, como eu disse, é tímida. A da Angela Bates, ela não é somente tímida, mas ela é problemática. Ela demonstra, assim, estar em pânico. O olhar dela, assim, de assustada. Combina, sabe? É Carrie perfeitíssima. É uma pena que, por estar em 2002, perdeu um pouco aí da originalidade dos anos 1970. Mas é a melhor interpretação. Depois nós vamos ter de 2013. Quando eu vi 2013 a Carrie, eu olhei. A atriz lá, que é a Chloe Grace Moritz, eu tô olhando aqui, ó, a colinha, porque é até um nome meio difícil. Chloe Grace Moritz é uma menina dentro dos padrões de beleza, tipo modelo, loira, bonita, etc. Quando eu vi essa moça, eu olhei assim, não combina com a Carrie, não é essa Carrie do livro, não vai dar certo. Mas por incrível que pareça, quando a atriz interpreta, apesar dela estar nos padrões de beleza, ela coloca uma timidez. De vez em quando ela foge um pouco aí da timidez, ela tem uma coisa que não é Carrie, de ser audaciosa, que talvez prejudique um pouco o andamento, mas quando ela faz as cenas mais tímidas, mais medrosas, ela arrasa. Então, no meu ponto de vista, eu diria, melhor Carrie, 2002, depois de 2013, mesmo ela tendo esses momentos assim que ela foge do padrão Carrie, sendo audaciosa, e depois a de 76, olhando a Carrie isoladamente. Mas a adaptação mais original, sem sombra de dúvidas, a de 1976.
a história vai evoluindo. Problemas que eu percebi com essas evoluções está na questão da autoridade da professora. Em 70 era comum as professoras terem uma autoridade que eu diria que beirava o autoritarismo. Mesmo a professora estando certa de proteger a Carrie aí do bullying, essa autoridade de 76 não é uma autoridade assim muito conveniente. Tanto é que isso mudou. Só que quando eles foram fazendo essas transições aí, mostrando os filmes de cada época, a autoridade continua a mesma. Imagina, 2013, uma professora chegar ao ponto de proibir as alunas de ir ao baile e ser respeitada. Gente, isso não funciona. Pelo menos na escola brasileira, isso não funciona. A não ser que nos Estados Unidos a questão aí dos alunos do meio estudantil não tenha mudado, porque no Brasil mudou. Conforme os anos vão se passando, os alunos ficam mais rebeldes e os professores perdem a sua autoridade. E aí nós temos uma versão de 2013, com todas as características do ano 2013, e uma professora com a mesma autoridade, autoritarismo, lá da década de 70. Então eu acho que isso não combinou. E eu penso que uma Carrie 2024, uma história da Carrie 2024, não vai funcionar, porque o que dá assim o sentido à história? A Carrie, ela sofre essa repressão da mãe e dos colegas. A professora toma as dores da Carrie e dá punição às alunas que fazem bullying com ela. Então a professora ela necessita ter essa autoridade, e aí uma determinada aluna ela cria uma estratégia de vingança para a Carrie que vai ocorrer no baile. E aí acontece algo que eu não posso lhes dizer. Então ela 2013 já funcionou mais ou menos. Eu achei muito estranho essa professora. Eu acho que agora em 2024 não vai ficar convincente. Eu gostei porque eu meio que tive que me desligar dessa coisa aí do costume, ó. Eu olhei assim com um olhar de 1970 todas as versões. Mas se você parar para pensar, a Carrie realmente é uma história que funciona muito bem num tempo mais passado. Então, nessa questão, eu acho que a Carrie ela tem que parar. Se quiserem fazer um remake, eu acho que vale a pena pegar, coloca uma nova atriz, porque é sempre legal a gente ver novas interpretações, mas coloca a história passando no ano 1970 para você ver essa autoridade da professora, mesmo que ela tenha boas intenções, etc. Algo que eu não é que eu não gostei, mas o que eu achei que nenhum filme conseguiu reproduzir é a questão da interpretação da Margaret White, a mãe da Carrie. A mãe da Carrie é uma mulher fanática, realmente abusiva, uma mulher tóxica, mas apesar de todas as Margaret White terem sido interpretadas por atrizes consagradas, vejamos, em 76, Piper Laurie, você não conhece ela aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é uma atriz, ó, consideradona. Não conseguiu fazer essa Carrie realmente, essa Carrie não, essa Margaret White realmente assim, com a força da Margaret White. Aí nós chegamos em 2002. A Patrícia, deixa eu ver esse nome mesmo, é Patrícia Clarkson, que eu também não conhecia, mas eu descobri que é uma tremenda de uma atriz também lá nos Estados Unidos. Ela foi para mim também a melhor Margaret White, mas deixou a desejar. Quando chegou em 2013, a atriz já é conhecida, Julianne Moore. Essa atriz eu já conheço. Então eu esperava uma bruta de uma interpretação, mas
Olha, pra mim, a Julianne Moore, que eu tava com aquela expectativa alta, foi a pior Margaret White. E assim, eu queria uma versão nova aí da Carrie que se passe nos anos 1970 com uma atriz que tivesse assim o mesmo tom de interpretação da Angela Bassett, que foi, para mim foi melhor, o olhar de surtada, tremendo, e uma Margarete assim, eu não sei que atriz que vai fazer isso, mas uma Margarete que fosse perfeita. Olha, se fosse no Brasil e ainda estivesse viva, eu diria que Beatriz Segal, que fez Odette Roitman, daria uma excelente Margaret White. Outra opção, se fosse aqui no Brasil, e essa tá viva, Renata Sorrah. Renata Sorrah, gente, fazendo tipo Nazaré Tedesco. Eu acho que a Margaret White é uma Nazaré Tedesco fanática religiosa. É, Renata Sorrah arrebentaria. Nos Estados Unidos, ai, esqueci o nome da atriz, mas vocês vão identificar. Diabo Veste Prada. Eu vou colocar aqui o nome, depois aí na edição, o nome da atriz, e é claro, a foto dela. Cara, ela ficaria perfeita como uma Margaret White. Eu acho que teria que dar uma rejuvenescida, porque ela, infelizmente, os anos passam, mas eu acho que é fácil. A atriz tá inteirona aí, mas seria ela. Seria perfeita também para fazer uma Margaret White. Mas infelizmente não fizeram. Efeitos especiais, que é um ponto importante. Mesmo sendo mais fiel, 76 eu acho que deixou um pouquinho a desejar. Os melhores efeitos estão em 2013, é claro. Mas 2002 tá legal, tá bom. Dando aí um negócio. Na realidade, para mim, a única falha aí da versão de 2002 seria a questão de não se passar nos anos 1970. E a outra é que eles quiseram reproduzir esse tom jornalístico, investigativo que tem aqui no livro. E meio que eu acho que isso pro filme não funcionou. Então, paralelamente às cenas aí da Carrie, nós temos umas interrupções de cenas de um detetive filmando os alunos e pedindo depoimentos. E isso meio que atrapalhou o desenrolar da história. Mas funcionou bem. E mesmo com todos os problemas, eu ainda acho que Carrie 2002 é a melhor adaptação, embora 76, como eu disse, tenha sido a mais fiel. Gostaria de falar mais coisas a respeito dessas adaptações, mas aí eu iria cair num tremendo de um spoiler se eu contar esses detalhes. A única coisa que eu vou lhes dizer é o meu conselho. Façam como eu. Leia o livro. Não é um livro grosso, ó, você lê quase que em 3 sentadas. Não vou dizer numa sentada só. E depois faça essa maratona. Você vai encontrar esses filmes na Amazon Prime. Fique atento que de vez em quando a Amazon Prime tira assim da assinatura original e pede para você alugar ou assinar um canal aí extra. Mas olha, eu acho que vale a pena você, se ele não tiver disponível na sua assinatura da Amazon Prime, não assinar outro canal dentro da Amazon Prime, mas alugar e assistir, caso isso ocorra quando você tiver acesso. Eu falo isso porque essa coisa muda. Por exemplo, quando eu fui assistir Chuck, eu tive que alugar. Depois que eu aluguei, o Chuck estava disponível sem aluguel nenhum. Depois o Chuck voltou para aluguel e a coisa vai mudando. É uma coisa meio indefinida. Às vezes o filme está disponível e também está para alugar, que eu não entendo por que isso. Quem é que vai alugar se o filme já está disponível na assinatura? Mas a Amazon Prime faz isso com os seus assinantes. Aí ocorre. Mas assista, vá percebendo a evolução dos tempos. Veja o que você acha estranho, o que funciona na década de 70,
ano 2002 e 2013. Eu acho que isso, você perceber o que funciona e o que não funciona, é interessante. E veja se você concorda comigo. Vocês acham que uma nova adaptação aí da Carrie, ano 2024, funcionaria? Eu acho que não funcionaria, por conta aí do problema da autoridade dos professores. Mas vocês podem discordar de mim. Gostaria de saber a opinião de vocês com justificativa. Não vou falar mais nada, deixo a minha recomendação, especialmente recomendo ler essa versão aqui que tá muito bem legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!